Então, pessoal, boa noite. Estamos novamente aí na ativa, né? Confesso que eu passei um tempinho sem poder atualizar, mas questão de falta de tempo, mas a gente tá de volta aí, né? Então, hoje a videoaula, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Issa Felipe, sou formado em agroindústria pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente faço mestrado em tecnologia agroalimentar também pela mesma instituição. Então, nessa videoaula que eu preparei hoje, ela vai ser voltada para a química da água, né? Então a gente precisa entender o que é a água, como ela se comporta no organismo, nos alimentos, né? E o que é que faz, por que, que a gente precisa tanto estudar essa água, por que, que ela é um fator importante quando eu trabalho dentro da minha tecnologia de alimentos, né? Qual a sua importância para a produção alimentícia. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho, né, de algumas definições e onde que essa água está presente. Né? Então, a água ela é um componente essencial para os seres vivos, porque precisamos de água no nosso corpo, para as funções metabólicas que o nosso organismo ele está constantemente trabalhando, assim que eu posso dizer, né? Como também ele também está presente, essa água está presente no nosso corpo, nos alimentos, em quase tudo. A água também é importante porque ela é responsável por transportar nutrientes, ou seja, eu faço a ingestão de um alimento e os nutrientes presentes nesse alimento eles vão ser transportados através da água. É óbvio que depois de eles terem passado pelas minhas vias metabólicas, depois de esses alimentos eles terem sido quebrados para a produção de ATP e tudo mais. Sustentador da homeostase. Então, o que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio do nosso corpo. Então, a água, como é que ela atua? Ela vai manter a homeostase, esse equilíbrio. Por quê? Vamos pensar. Eu tenho nutrientes que eu estou ingerindo, né? Eu tenho carboidratos, eu tenho proteínas, eu tenho lipídios, e eles vão passar pelas vias metabólicas, começando pelo ciclo da glicólise, depois entra lá em Krebs, para quebrar a minha molécula de glicose e produzir ATP. Lembrar que lá no meu ciclo de Krebs eu tenho o que? Desidratação. Desidratação é perda de água. Se eu estou perdendo água, eu preciso estar repondo essa água. Por que eu preciso isso? Pessoal, a água ela vai manter a temperatura ideal do meu corpo, que é em torno de 37 graus Celsius. Se essa temperatura se eleva para 38, acima de 38, significa que eu estou com o quê? Com febre. Então essa água ela vai manter a temperatura do meu corpo. Vamos pensar, quando a gente está com febre, o que é que o médico diz? Ingira, faça a ingestão de muito líquido, muita água, porque a água ela vai ser responsável por manter a temperatura no meu corpo, tá? Reagente e meio de reação, porque ela vai atuar como um reagente, ela vai entrar em reações químicas com alguns solutos, com alguns meios de reação. Então as reações químicas elas vão acontecer por intermédio da água. É um componente intra ou extracelular, ou seja, ele está presente fora, como também dentro da minha célula. Dentro da célula ali eu tenho citoplasma, eu tenho citosol, onde a água está presente. E essa água ela apresenta teor variável em diversos alimentos. Então não tenho como comparar um grupo de alimentos com outro, porque ao começar da quantidade de água. A quantidade de água ela varia porque a quantidade de nutrientes ela também varia. Eu tenho alimentos que eles têm um maior teor de proteínas e eu tenho alimentos que eles têm um menor teor de proteínas. Então, essa quantidade ela é balanceada onde? Lá na minha água. Os alimentos que eu tenho um maior teor de proteínas, eu tenho um menor de água. Se a gente for levar em consideração essa relação aí, né? Então, vamos adiante. Essa tabelinha aqui é só para mostrar a última informação que eu trouxe para vocês, falando sobre a variação da água em alimentos. Então ela mostra o que? Alguns grupos de alimentos, né, em que eu tenho um teor de água diferenciado. Teor de água eu tenho a cada gramas por 100 gramas. Isso aí também poderia ser expresso em porcentagem, tanto faz. Então a gente observa aqui alimentos como as frutas, né, frutos, maçã, laranja, tomate, morango, são alimentos que possuem uma alta quantidade de água, um alto teor de água. Então isso explica o que? Esses alimentos eles são mais susceptíveis, né, às reações químicas, às reações biológicas,
microbiológicas, bioquímicas, porque a água, como a gente já viu, ele é um meio reagente, meio de reação. E a gente tem outros alimentos que têm um teor de água mais baixo, como arroz cru, milho cru. E olha que interessante esse leite em pó e ovo desidratado. Mas leite em pó contém água? Lógico, meu querido, com certeza o leite em pó ele contém água, o ovo desidratado dele também. Mas isso aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente dessa nossa aula de hoje. Então, como é? Eu pego um leite em pó, mas eu não vejo água alguma nele. Mas existe farinha, existe água. E os alimentos mais secos que vocês possam imaginar, eles contêm água em seu meio. Então, vamos lá. Aqui é só uma frase, né, para fixar algo muito importante, porque ela diz o seguinte, no que remete à água nos alimentos. A estabilidade e a segurança dos alimentos aumenta se a atividade de água decresce. Ou seja, alimentos que eu tenho uma maior atividade de água, mas espera aí, isso aqui é a atividade de água, é igual a água? Não. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso. Mas significa o seguinte, quanto mais água eu tenho no meu alimento, né, então significa que a segurança e estabilidade dele é diminuída. Por isso que quando a gente quer aumentar a estabilidade de um alimento, a gente precisa diminuir esse teor de água. Então a gente passa por alguns métodos de conservação de alimentos, como um dos métodos mais antigos, o método da salga, onde a gente adiciona sal para que essa água ela saia do meu meio, né? E a gente está perdendo água aí, a gente não tem água. Se a gente não tem água, a gente não tem um ambiente propício para as reações, porque eu não tenho um meio de reação, né? Então, isso aí explica essa minha relação. E aqui eu coloquei apenas alguns métodos de redução dos teores de água, né? Onde a gente pode utilizar a temperatura, uma mudança na temperatura, como uma mudança de pressão, que ela vai alterar essa quantidade de água aí dos alimentos. Mudança de temperatura, eu coloquei esses três métodos para vocês, né? Desidratação, que é o que? A evaporação da água, resfriamento e congelamento. Peraí, Wilson, mas aí eu não estou perdendo água. Aí, meu querido, vai entrar onde? Ao nível molecular, a nível celular. Como que essa molécula de água ela se apresenta quando ela está no estado congelado ou quando ela está no estado mais resfriado, né? Quando a temperatura dela está menor. E aí, métodos de redução também, né, por mudança de pressão, como adição de açúcar e adição de sal. Ou seja, a água é um solúvel, eu estou adicionando solvente. Solvente em maior quantidade. E aí eu estou mudando a pressão. Pressão o quê? Osmótica. A pressão da minha matriz alimentar ela é diferente da pressão externa. Ou seja, eu estou adicionando um soluto que ele vai ocasionar uma pressão, e essa pressão é através de que forma? Ele vai entrar nos tecidos da minha matriz alimentar e ele vai expulsar a água que eu tenho ali presente. Ou seja, eu estou diminuindo a quantidade de água, né? Então estou aumentando a estabilidade desse alimento. Sem contar que eu estou produzindo novos alimentos. A adição de açúcar, frutas cristalizadas, a adição de sal, um peixe salgado, um bacalhau, por aí vai. Então vamos adiante. E aqui apenas algumas propriedades físicas da água, né? Por que é importante eu saber algumas propriedades? Porque existem alguns pontos que eu preciso conhecer através dessa minha substância, né? Porque conhecendo essa substância, conhecendo a molécula como se em si, eu sei como que ela vai poder se comportar. Tá? Então essa primeira tabela aqui, à esquerda, ela mostra algumas propriedades físicas, né? Como eu já falei para vocês. Com peso molecular, ela tem um peso molecular de 18 gramas, digamos assim, porque aqui ela está relacionando a massa molecular da minha substância, onde eu tenho um átomo de oxigênio, né, que ele tem 16, a massa molecular dele é 16, e eu tenho dois átomos de hidrogênio, na massa molecular dele é um de cada átomo de hidrogênio. E aí eu tenho pontos muito bem definidos, a pressão atmosférica, né, de 101,325 kPa, que isso aqui corresponde à pressão atmosférica de 1 atm, né?
Então, significa que o que? O ponto de fusão da água ele é muito bem definido, a 0 graus Celsius, ela congela a 0 graus Celsius e ela ebule, ela vaporiza a 100 graus Celsius. Isso na pressão de 1 atm. Né? É lógico que uma água que eu congelo a nível do mar, que eu faço ela vaporizar ou congelar a nível do mar, ela é diferente de uma água que, digamos, eu vou ferver lá no Monte Everest, lá no topo de Machu Picchu, por aí vai. Outras propriedades, o Acer, temperatura crítica, o que é isso? Temperatura crítica é uma temperatura muito interessante, porque é quando eu tenho a formação de um gás. Lembre-se, vapor é diferente de gás. O vapor ele vai ser condensado, ele vai virar um líquido novamente. O gás não, depende. O gás ele pode condensar. Porém, essa minha água, ao atingir a temperatura crítica, ao passar dessa temperatura crítica de 374,15 graus Celsius, ela vai se formar um gás que esse gás ele não vai condensar mais. Ou seja, se eu tenho a minha molécula de água, ela atingiu uma temperatura muito alta, passou dessa temperatura, ela nunca mais ela vai condensar, ela vai se tornar um gás para sempre. Pressão crítica, justamente a mesma pressão. Se eu tenho uma temperatura crítica, temperatura que esse gás ele não vai voltar a ser um líquido, eu também tenho uma pressão crítica, que também pode fazer isso. E aí a gente tem um ponto triplo. Mas o que seria esse ponto triplo? Ponto triplo eu vou explicar para vocês um pouquinho mais à frente. Aqui só para mostrar calor de fusão, vaporização e sublimação, que é justamente o que? A quantidade de energia por quilo de molécula que eu vou ter que fornecer, para que essa minha água, fornecer ou retirar, para que essa minha água ela funda, para que essa minha água ela vaporize, para que esse meu gás ele sublime. Né? Essa outra tabela é só um comparativo entre as substâncias, só mostrando que a água eu tenho pontos de fusão e ebulição muito bem definidos, diferentemente do metano e da minha amônia. Lembrar também que isso aqui vai muito em questão de alotropia. Então, se eu tenho uma molécula ou um átomo que ele apresenta alotropia, essas propriedades elas também vão ser alteradas. Então, vamos adiante. Então, aqui mostrando para vocês o ponto triplo, como eu falei. Aqui eu tenho um diagrama de mudanças de estado, física da matéria, E aqui eu tenho um diagrama que ele relaciona a temperatura e a pressão. E aqui eu tenho, nesse meu quadrante, não nessa minha região, aqui ela mostra a substância quando ela está no estado de gás, de vapor. Mas aqui no meio tem um líquido e aqui sólido, a uma determinada pressão, uma determinada temperatura, quando a gente correlaciona, minha substância vai ser sólida, vai ser líquida, vai estar no estado de vapor. E aí o ponto triplo, que é justamente esse pontozinho aqui. É um ponto que ele vai relacionar a minha pressão e a minha temperatura, onde a minha substância ela vai coexistir nos 3 estados físicos da matéria. Esse é o que isso significa. Significa que a uma determinada temperatura e a uma determinada pressão, eu vou ter que a minha água ela vai coexistir nos 3 estados físicos da matéria. Ou seja, a temperatura de 0,0099 graus Celsius e pressão de 0,610 kPa significa que eu tenho o quê? Eu tenho água que está na forma de sólido, água que está na forma de gás e água que está na forma de líquido. Isso também acontece para outras substâncias? É lógico que sim, só que vai mudar o quê? O ponto triplo. Cada substância vai possuir o seu ponto triplo. Outras propriedades físicas da água aqui, mostrando, comparando também a água no estado líquido, como o gelo, ele no estado sólido a menos 20 graus Celsius. E aí a gente tem algumas propriedades, alguns valores que só mostram quanto a minha água ela é, digamos, exigente, ela tem pontos muito altos, como os pontos de fusão e ebulição, como a gente viu, como pontos de constante de elétrica, de condutividade térmica, de pressão de vapor, e a gente vai só entender o que significa cada um deles.
Densidade, né? A gente já sabe que é a relação entre a massa e o volume, quanto de volume pesa, né? Quanto de massa eu tenho presente em um determinado volume. A viscosidade mostra o que? A questão da capilaridade, o quanto essa água ela é viscosa, que eu vou medir através de quê? Do seu teor e tempo de escorrimento. Tensão superficial, uma propriedade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pressão de vapor, também a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Calor específico, então o que seria esse calor específico? Calor específico ele tem uma definição. É a quantidade de energia que ela é absorvida ou liberada capaz de aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de substância. Peraí, Wilson, que danado é isso? E aí eu vou fazer uma analogia para vocês, meio que informal, que eu faço lá para os meus alunos de cursinho. Imagine uma situação hipotética. Aqui eu moro na cidade de Solânia, a cidade de Bananeiras é Brejo, são cidades frias. Solânia já é Curimatau Ocidental, mas ela está mais localizada no alto, então ela é uma cidade fria, principalmente no período de inverno. Então digamos que eu tenho um casal de namorados, né? E esse casal de namorados eles se encontram. O cara lá vai dar um cheirinho na boneca, não sei o que, e a temperatura ambiente está em torno de 18 graus Celsius. Ou seja, essas duas criaturas estão com frio, né? Elas estão com frio, beleza, a temperatura está 18 graus Celsius. E aí eles têm uma brilhante ideia. Vamos começar aqui, vamos conversar, trocar uma ideia. Ele começa a dar um cheirinho no cangote da gata, né? Aí dá a gata já dá uma arrepiadazinha no pescoço, ela fica ouriçada, e aí eles começam, aí dão um beijo, dão um abraço, sei o que, tudo mais. Essa minha temperatura, que estava de 18 graus Celsius, ela começa a subir, 19, 20, 21, porque o clima começou a esquentar. Esquentou porque devido a atrito entre os corpos. Atrito entre os corpos, energia. A energia ela está sendo liberada, a energia ela está sendo absorvida. E é o que? Justamente a quantidade. O calor específico é a quantidade dessa energia, né, que eu vou precisar absorver ou liberar para que ela aumente em 1 grau, 1 grama da minha substância. E aí a gente passa para outro ponto, que é o ponto da constante dielétrica. Então a gente observa que a água ela possui uma alta constante dielétrica. E o que seria essa constante dielétrica? É porque a molécula de água ela tem uma grande propriedade de quê? De conseguir arrancar íons. Então vamos fazer outra analogia. A constante dielétrica é quem? A amante. Ou seja, você tem um casamento solidificado de 20 anos, você ama sua esposa lhe ama, e a constante dielétrica é quem? A amante. Porque a amante vem, ela tem, de certa forma, digamos que ela apresenta algumas qualidades superiores à da esposa, né? O casamento já está desgastado, tudo mais. Então essa amante ela vai agir como uma constante dielétrica, ela tem o poder de arrancar o marido da esposa. Lembrar, pessoal, é só brincadeira, tá? Só uma suposição. Mas a constante dielétrica ela faz isso. Substâncias que possuem uma alta constante dielétrica, ela tem um alto poder de arrancar íons de outros compostos. Condutividade térmica e difusidade térmica são propriedades em que a água ela tem uma alta condutividade térmica, em termos de que ela consegue absorver calor muito facilmente. E difusidade térmica ela consegue dissipar e difundir esse calor muito facilmente, devido à sua alta concentração, né, ao seu alto poder de difusidade e de condutividade térmica. E a gente entra na tensão superficial, né, como eu falei para vocês, onde a gente precisa entender o que é a polaridade das substâncias. A polaridade, né, todo mundo sabe, lá da química, todo mundo entende. A gente sabe o que? Polaridade. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Polar é justamente uma característica que as substâncias elas têm de formarem polos. Uma substância polar é quando eu tenho um composto que ele apresenta uma interação dipolo-dipolo, ou seja, ele apresenta dois polos, seja um polo negativo ou um polo positivo. É o que a gente observa justamente aqui na minha molécula de água.
polos positivos formados pela a quantidade de hidrogênios que eu tenho e polos negativos formados pelo meu elemento, um dos mais eletronegativos da tabela periódica, no caso o oxigênio, porque ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar, então ele apresenta uma carga parcial negativa. Se eu tenho um composto que ele apresenta carga parcial negativa e carga parcial positiva, eu tenho, como é que eu posso dizer, duas polaridades diferentes, substância polar. E a gente entra, tensão superficial. O que é a tensão superficial? Preste atenção, pessoal. Eu tenho uma substância que ela tem capacidade de formar polos. Se ela forma polos, esses polos eles podem se atrair com outras moléculas. É o que acontece no caso da formação das pontes de hidrogênio. Vou falar um pouquinho mais à frente para vocês o que significa isso. Pensem comigo. É uma molécula de água, vou só passar aqui o slide para vocês entenderem. Ela pode formar pontes de hidrogênio. E que pontes de hidrogênio são essas? É quando eu tenho um hidrogênio, ele apresenta uma carga parcial positiva e ele pode se ligar a um elemento muito eletronegativo de outra molécula, porque ele possui essa carga. E esse meu oxigênio aqui, filhinho, ele também possui uma carga negativa. Então, negativo com positivo, eles se atraem. O hidrogênio, ele apresenta uma característica peculiar, onde uma molécula de água, ela pode se ligar a 4 outras moléculas de água. Então, ela forma justamente essas pontes de hidrogênio. Né? É como uma molécula de água, ela se liga a outra molécula de água. E isso certamente influencia o quê? A minha tensão superficial. Pensem comigo. Aqui dentro das minhas ligações entre moléculas de água, eu tenho duas forças. Uma força conhecida como força de coesão, é quando eu tenho uma molécula de água que se liga apenas a outra molécula de água, como também eu posso ter uma força de adesão. E essa força de adesão é o que? É quando eu tenho uma molécula de água e ela se liga a uma outra molécula diferente, que não seja de água. Mas isso não importa para a gente em termos de tensão superficial. A tensão superficial seria o que, Wilson? É justamente uma tensão formada quando eu tenho a união de diversas moléculas, principalmente moléculas a partir de pontes de hidrogênio. Preste atenção comigo. Aqui eu tenho, digamos, um lago. Né? Aqui eu tenho água aqui embaixo, como vocês observam, acima eu tenho ar. Vocês concordam comigo que essas moléculas que estão na superfície, elas não têm como se ligar às moléculas que estão no ar? Não. Se elas se ligam a 4 outras moléculas de água, acontece justamente isso aqui. Ela vai se ligar a uma molécula à sua esquerda, uma molécula à sua direita e 2 moléculas abaixo. Isso aqui vai formar uma espécie de fio, de filme, que vai criar o quê? Uma tensão superficial. Né? Por isso que aqui eu coloquei para vocês duas fotos. Uma aranha andando sobre a água, né? E um lagarto, conhecido como lagarto Jesus, onde ele corre sobre as águas, porque ele achou a tensão superficial. Quer fazer um teste na sua casa? Pegue um copo com água e tente colocar um clipe para que ele flutue sobre essa tensão superficial. Se você achar a tensão superficial, esse clipe ele vai boiar. Você quer quebrar a tensão superficial, não é preciso muita coisa, porque a tensão superficial ela é formada de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio é um tipo de ligação que ela não é uma ligação muito forte. Né? Ela é uma ligação relativamente fraca quando eu comparo com ligações do tipo iônica ou ligações do tipo covalente, que é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio na minha molécula de água. São ligações mais fortes do que as pontes de hidrogênio. Então, existe uma teoria que diz que pontes de hidrogênio na água são formadas e são quebradas ao mesmo tempo, porque apenas a temperatura ambiente, a energia que eu tenho, por exemplo, na temperatura ambiente, ela é capaz de quebrar essas pontes de hidrogênio. Como também eu posso adicionar um agente tensoativo. No seu experimentozinho em casa, onde você tem um clipe flutuando sobre a água, coloque uma gota de detergente. O clipe ele vai afundar, porque o detergente agiu como um tensoativo e quebrou essa tensão superficial. Vamos adiante. Aqui mostrando, né, as pontes de hidrogênio, como vocês já viram. Essas pontes de hidrogênio elas também podem se ligar não só apenas ao oxigênio, como também ao nitrogênio, como a gente observa aqui,
Ou seja, ela vai se ligar a um elemento muito eletronegativo. Quais são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Por quê? A minha eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se você olhar na sua tabela periódica aí em casa, você vai ver a localização exata desses três elementos. Outra propriedade física da água é a densidade, né, que é a relação entre a massa e o volume, como a gente já viu um pouquinho mais à frente. Né? E aqui, olha que interessante, eu estou colocando uma imagem de dois copos. Né? O gelo, quando ele está presente na água, e o gelo, quando ele está presente numa dose de uísque ou numa bebida alcoólica. Por quê? Questão de densidade. O gelo ele é menos denso que a água. O que é mais denso é mais pesado. A água é mais pesada, ela se depõe embaixo. Se o gelo ele é mais leve, ele flutua. O que não acontece com o meu copo de bebida alcoólica, né? Porque a densidade do álcool ela é menor, certo? A densidade do álcool ela é menor. A densidade do álcool é em torno de 0,7. Então, se ela é menor do que o gelo, certamente o álcool vai ficar embaixo. Né? Ok? Então, vamos adiante. Aqui só para mostrar os estados físicos da água, né? Como a gente já conhece desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, como é que essa água ela se organiza. Só para mostrar para vocês que a diferença entre os estados líquido, gás e sólido, porque no sólido a gente tem uma grande organização dessas moléculas, gás, as minhas moléculas estão muito dispersas, separadas, e líquido elas estão em agitação constante, energia se agita. E aí a gente entra, né, em algumas interações moleculares da água. O primeiro conceito delas é água livre. E o que seria essa água livre? A água livre, por definição, de acordo com o Ribeiro, esqueci de colocar aqui, ela diz que é o quê? É água fracamente ligada ao substrato. Substrato o quê? O substrato do alimento, e que pode funcionar como solvente, permitindo o crescimento de micro-organismos e reações químicas, sem requerer muita pressão para que seja retirada. Ou seja, pessoal, é a água que eu tenho presente no alimento que eu consigo retirar. E justamente essa água onde acontecem as transformações químicas, físicas, biológicas, microbiológicas, bioquímicas e tudo que você imaginar. Aqui novamente mostrando, né, o teor de água em alguns alimentos, só que esse teor de água aqui é a quantidade de água, digamos, livre que eu consigo retirar nos meus alimentos. Ok? E aí a gente entra na água ligada. E o que seria essa água ligada? Por definição, é uma água fortemente ligada ao substrato, mais difícil de ser eliminada e que não atua como solvente. E desta forma não permite o desenvolvimento de micro-organismos e retarda reações químicas. Ou seja, pessoal, essa água ela está muito ligada ao substrato, muito ligada ao substrato. E ela diz aqui que é mais difícil ser eliminada. Na verdade, eu não consigo eliminar essa água, né? A não ser quando eu levo em consideração essas camadas aqui que eu vou já explicar para vocês. Ela é uma água que ela não atua como solvente, ou seja, ela não vai diluir os meus solutos, ela não vai reagir e assim ela não vai permitir o desenvolvimento microbiano. Então, meu professor da graduação, o professor Carlos, ele dizia o seguinte: a água ligada é uma água que nem o fogo do inferno é capaz de retirar do alimento. Então, por aí você já tira, né, que essa água ela não sai. E essa água ligada, ela está apresentada no alimento entre três formas: água constitucional, vicinal e de multicamadas, que é justamente o que acontece aqui nessa figura que eu fiz para vocês. Imagine aqui que a bolinha branca é o meu substrato, e aí eu tenho a água constitucional, que é a água que está mais próxima desse meu substrato. A água vicinal é a água que está ligada à minha camada de água constitucional, e de multicamadas ela está englobando todas as outras três. Ambas essas águas elas fazem parte, né, da minha água ligada, não confundir. Então vamos lá. E aí essa água ela interage com os sólidos, a água livre, como eu falei para vocês. E ela interage de algumas formas, tanto da forma hidrofílica ou hidrofóbica. Dentro dos meus princípios de definição de química, hidrofílica,
que ela tem afinidade por água, ou seja, solubilização do cloreto de sódio em água. O cloreto de sódio ele se dissolve na água, porque, lembrar, constante dielétrica da água. A água ela consegue arrancar os íons. Então a água vem, destrói a ligação aqui do cloreto de sódio, um casamento solidificado há mais de 20 anos. A água vem, rouba a cena, dissocia essa minha molécula. E a interação hidrofóbica, como é que essa água ela interage, né, com substâncias apolares? Lembrar, cloreto de sódio, polar. Substâncias apolares, hidrofóbicas. E aí, ó, eu tenho uma forma aqui, tenho duas formas na verdade, a forma de associação dessa água com os hidratos clatratos. Ou seja, como é que acontece? Eu tenho uma substância apolar, tá aqui no meu núcleo, e a minha água ela vai se ligar através de pontos de hidrogênio, formando uma espécie de gaiola. Então ela vai encurralar a minha substância apolar, formação de um hidrato clatrato. Diferença para uma micela, micela geralmente eu tenho proteínas e lipídios que vão entrar em contatos aí, né? Então lipídios, gordura, óleo, não se mistura com água, né? Então aqui representação, digamos, um ácido graxo, onde eu tenho uma cabeça polar formada de um ácido carboxílico e uma cauda apolar formada de hidrocarboneto. Ou seja, essa molécula ela vai se organizar de tal forma onde a parte da cauda, que é hidrocarboneto apolar, ela vai se esconder da água. E aqui fora eu tenho a minha parte polar, que vai entrar em contato com a água, aqui minhas moléculas de água. Formação de que? Uma micela, tanto de proteína como de lipídio. Então vamos lá. E a gente entra na questão da atividade de água. Então, o que seria essa atividade de água? Ela foi descrita por Lewis e Rundle em 1961. E é o que? É justamente a quantidade de água livre que eu tenho presente no alimento. Geralmente ela é medida em um equipamento chamado de Aqualab, que é esse aqui. E lembrar, a atividade de água ela vai de 0 a 1, porque ela vai relacionar a pressão interna do alimento com a pressão de vapor desse alimento. E a pressão de vapor, ela seria o quê? O que seria essa pressão de vapor? Ela é uma pressão que ela é exercida por um vapor quando ele está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Que danado é isso? Significa que o quê? É uma determinada pressão que ela é formada aqui, onde o meu vapor está em equilíbrio com o líquido que deu origem. Ou seja, a quantidade de moléculas que é formada no estado de vapor é a mesma que se condensa. Ou seja, se eu tenho duas moléculas de água aqui se vaporizando, eu vou ter duas moléculas de água aqui condensando. E aí eu tenho nas diversas temperaturas, tanto a 20, como a 50, quanto a 100 graus Celsius. Então a tendência dessa minha pressão ela é aumentar a partir do momento que eu aumento a minha temperatura. Imagine uma panela de pressão fervendo, cozinhando um feijão. Então as minhas moléculas estão em constante agitação ali na frente. Então a atividade de água ela é uma medida, né, onde ela vai justamente verificar aí a quantidade de água livre que eu tenho presente no meu alimento. Por que eu tenho que medir isso? Porque aí eu vou saber quanto de água eu tenho presente no alimento que pode acontecer, passar por algumas reações. E aí, olha que interessante isso aqui. Por que é importante eu conhecer a atividade de água? Porque existem algumas reações que acontecem em determinadas faixas de atividade de água. Esse primeiro gráfico ele relaciona o teor de umidade, né, que eu tenho presente em gramas de umidade por gramas de matéria seca, onde ele relaciona com a quantidade de atividade de água. E aqui, ó, que interessante, eu tenho três regiões. A região 1, região 2 e região 3. Né? Então, qual a diferença dessas regiões que eu tenho aí presente? É justamente o que, pessoal? Aquela quantidade, aquelas minhas águas, os tipos de água, onde eu tenho água livre e água ligada. Geralmente aqui na região 3, como alguma faixa da região 2, eu tenho água que ela serve como solvente, como meio de reação. Se ela serve como solvente, meio de reação, água livre. Na região 1, geralmente eu tenho a minha água ligada, ela é conhecida como água de monocamada.
a região 2, água de multicamadas, e a região 3, a água livre. Só para mostrar que quanto mais eu aumento a minha atividade de água, mais susceptível eu tenho o meu teor de umidade e mais assim eu tenho uma maior quantidade de água livre. E aí esse outro gráfico aqui, ele correlaciona a umidade relativa com a umidade de equilíbrio, né? A base úmida. E aqui eu tenho dois isotérmos. Isso aqui é conhecido como isoterma, né? Então, isoterma que vem de quê? Temperatura igual. Né? O que vai mudar aí é justamente a umidade. E aí eu tenho duas curvas, uma curva de adsorção e uma curva de dessorção. Então, o que seriam essas curvas? São curvas que eu vou medir para saber o teor de umidade de um alimento. Digamos que eu quero fazer uma análise de umidade, uma análise de cinzas. Então, eu posso obter essas minhas curvas. A curva de adsorção é quando o meu alimento ele absorve água, né? Quando ele está absorvendo moléculas de água. Já a curva de dessorção, ela é quando esse meu alimento ele perde água, né? Então ele está perdendo água. E aqui, ó, uma coisa interessante. As duas curvas elas não se sobrepõem. Significa o quê? Que uma não fica por cima da outra. Porque eu tenho uma região aqui no meio chamada de esterese. E o que seria essa esterese? É a diferença existente entre as minhas curvas de dessorção e adsorção. E a gente agora pode entrar nesse meu outro gráfico. E esse gráfico aqui, ele vai relacionar o quê? A velocidade em que as reações elas acontecem, correlacionando com a atividade de água. Então, eu tenho dois fatores. Né? Geralmente, ela acontece na forma de uma regressão, seja ela linear ou exponencial, como a gente observa aqui no meu gráfico, né? E eu tenho diversas reações, onde a reação 1, a reação de rancidez oxidativa, onde na minha curva foi formada uma curva em tipo de sigmoide, assim como as outras, né? Só que aí eu tenho uma regressão linear com efeito quadrático, que a gente leva lá para os princípios já estatísticos. Mas e aí, Wilson, por que essa reação 1 de rancidez oxidativa ela se apresenta dessa forma? Então eu vou explicar para vocês, né, por que essa curva ela é tão diferente das outras. Primeiro eu vou explicar as outras, que é mais fácil, né? Onde é que a gente, na curva 2, a gente tem a reação de Maillard, ou seja, essa reação de Maillard, ela tem um aumento de velocidade em atividade de água acima de 0,2 até em torno aqui, ó, de 0,6, digamos assim, correlacionando com o meu gráfico, 0,7. 0,6 ele está por aqui. Então a minha velocidade máxima de reação de Maillard ela tem início a 0,2 até 0,6. Passou de 0,75, ela começa a decrescer. E a gente tem a atividade enzimática, né? Onde ela começa em torno aqui de 0,4, ela tem o seu aumento até 0,8, digamos assim. E a gente tem o crescimento de alguns micro-organismos, como bolores, leveduras, que são fungos e bactérias. Olha isso aqui interessante. Então, as bactérias elas não crescem em atividade de água menor que 0,75. Não, elas não crescem. Vamos relacionar aqui, digamos que elas crescem a partir de atividade de água acima de 0,8. Ou seja, atividades menores que isso eu não vou ter o crescimento de bactérias. Então, por isso que é importante a gente conhecer, né, as reações acerca dessa atividade de água. Porque eu tenho que pensar em que? Estabilidade do meu alimento. E aí a gente vai voltar para a curva da rancidez oxidativa. Então, na teoria, ela me diz o seguinte. Quando eu tenho muito substrato, né, não tenho como a minha reação ela acontecer. Porque eu preciso de uma quantidade de água e tudo mais. Só que no caso da rancidez oxidativa, ela não precisa de uma grande quantidade de água. Ou seja, quando os meus substratos eles estão mais concentrados e a atividade de água ela é menor, eu tenho uma atividade maior, uma velocidade maior dessa minha reação. Então eu estou adicionando mais água aqui, tá vendo? O teor de água ele está aumentando e aqui ele está diminuindo, porque os meus substratos eles estão se diluindo. Mas o Ace, beleza, substrato diluiu, a água está aumentando e aqui eu tenho o que? Está diminuindo minha curva.
né? Tá diminuindo a minha velocidade da reação. Mas por que quando eu aumento aqui essa quantidade de água, a minha curva ela aumenta novamente? E aí vem o que? Na minha molécula de água eu tenho o que? Átomo de hidrogênio e de oxigênio. Antes desoxidativo eu preciso de quê? Oxigênio. Meu querido, está explicado, é química. Não tem para onde correr. Eu estou adicionando mais moléculas de água. À medida que eu adiciono mais moléculas de água, eu estou adicionando mais oxigênio no meu meio. Então eu estou favorecendo a rancidez oxidativa. Só que eu estou adicionando mais água. Vai chegar um ponto, em torno aqui de zero, próximo de 0,75, que eu vou ter água demais. Se eu tenho muita água, a minha rancidez oxidativa ela também precisa de substrato. Né? Se eu tenho muita água, os meus substratos estão muito diluídos. Então vai acontecer o que? Novamente uma queda, né? Dessa minha velocidade da rancidez oxidativa. Então aí está explicado o gráfico que relaciona a velocidade de reações com a atividade de água. E a gente vai falar um pouquinho de mobilidade de água e transição vítrea. Que danada é isso? Para isso a gente precisa saber alguns conceitos, né? Então o que seria? Primeiro conceito de alimento, que são o quê? São compostos por uma combinação de diferentes componentes, nutrientes, e por essa razão geralmente existem em estado de não equilíbrio amorfo. Mas o que danado é isso? Aí a gente vem a definição mais abaixo, que é o estado vítreo ou amorfo, estado de não equilíbrio, onde é uma forma da matéria que mantém a estrutura, energia e volume de um líquido, mas cujas mudanças na energia e no volume com a temperatura são similares em magnitude àquelas de um sólido cristalino. Ou seja, é um estado da matéria onde a minha substância, a minha matriz alimentar, ela vai apresentar características de um sólido cristalino. O meu alimento ele vai estar sólido. Então é isso. Amorfo vem de quê? Sem forma definida. Morfo, sem. Né? E a gente entra na questão da transição vítrea. É o que? Uma mudança característica do estado amorfo, que envolve a transição de um sólido vítreo para um estado borrachudo ou gomoso, ou ao contrário, de um estado borrachudo para um vítreo, ocorrendo na chamada temperatura de transição vítrea. Que danada é isso esse? Vamos entender agora. Ou seja, gente, aqui, ó, esse gráfico ele relaciona, né, os meus estados. Quando ele está no estado de vítreo e no estado de gomoso. Quando eu tenho maior concentração de sólidos, ele está no estado vítreo. Por quê? Porque eu tenho muitos sólidos ali, tenho muita substância sólida. Então ele apresenta uma firmeza maior. E qual a diferença de um alimento no estado vítreo para um estado gomoso? Firmeza, maciez, dureza, né? Como esse alimento ele derrete, por aí vai. E como é que eu faço para entender isso? Gente, um alimento no estado vítreo, imagine um biscoito, água e sal. Né? Eu tenho um biscoito, água e sal, e esse biscoito, água e sal ele é crocante. Só que aí, se eu tiro esse meu biscoito, ele foi feito de que forma? Altas temperaturas, eu tenho uma massa ali, foi assado, bem crocantezinho. Se eu pego esse biscoito e eu esqueço em cima de uma mesa, depois de um tempo vai acontecer o quê? Ele vai murchar, devido a que uma diminuição da temperatura. Essa diminuição de temperatura ela vai aumentar o que? Viscosidade, relacionada ao que? A quantidade de moléculas de água que foi absorvida do ar pelo meu sistema. Que sistema? O biscoito. O biscoito que era duro, crocante, firme, saboroso, delicioso, palatável, ele vai tornar-se murcho. Né? Então aí eu tenho uma transição vítrea. Eu tenho a transição de um biscoito que era vítreo para o estado gomoso. E aí, ó, que interessante. Como que acontece essa transição vítrea? Esse gráfico aqui, pessoal, ele é um gráfico que ele mostra a questão da glicerina. Né? Como que essa glicerina ela se comporta. A glicerina ela é um composto que, em temperaturas muito altas, próximo de 100 graus Celsius, acima da temperatura de fusão, ela é líquida. Então, à medida que eu vou diminuindo essa minha temperatura, essa minha glicerina ela vai ficando mais viscosa. Ela vai ficando mais viscosa, ela vai ficando mais sólida. Ou seja,
Imagine aí uma manteiga, né? Quando eu aqueço essa minha manteiga de garrafa, ela vai ficar líquida. Que na verdade é para ela ser líquida, mas se eu coloco ela na geladeira, diminuir a temperatura, ela se torna mais viscosa, se torna sólida. É basicamente o princípio que acontece aqui. É só para mostrar para vocês ilustrar, ó, que aqui eu tenho o estado de líquido, quando eu tenho temperaturas muito altas, e quando eu vou diminuindo essa minha temperatura, ela vai passando, que estava no estado líquido para um estado cristalino, e se eu diminuo mais ainda essa minha temperatura, esse meu cristal ele vai se tornar em vidro, ou seja, estou diminuindo a temperatura, correlacionando com o meu fator aqui no eixo X, né? Esse volume ele vai diminuir, certo? Então o volume diminui, temperatura diminui, então o alimento que estava no estado líquido ele vai se tornando mais sólido. Então o que é que isso acontece? O que é que isso favorece? Como eu mostrei aqui para vocês, muda algumas propriedades e características dependendo da mobilidade molecular, que é o que? Justamente a mobilidade dessas minhas moléculas que estavam no estado X e passaram para o estado Y. Então, em alimentos secos ou semissecos, pode acontecer o quê? Adesividade, cristalização e recristalização, sugar bloom em chocolates, que o que é o sugar bloom? É quando, pronto, chocolate, não é para eu colocar na geladeira. Faça um teste, pega uma barra de chocolate, coloque na geladeira e veja o que acontece. Vai aparecer um mofo cinzento, um fungo, sugar bloom. E aí a gente tem alteração na textura, a gente pode ter reação de atividade enzimática, reação enzimática, a gente pode acontecer uma reação no Maillard, como também gelatinização e retrogradação do amido. Isso acontece muito se eu tenho uma solução. Pronto, aquelas sopas que vêm de pronto, para a gente preparar, colocar água e tal. Se eu preparo uma sopa daquela, beleza, fervi, ela fica cremosa. Se eu coloco na geladeira, dependendo do tipo de amido, se ele não for um amido modificado ali, ele vai sofrer retrogradação, ou seja, mobilidade molecular, transição vítrea. Então eu tenho um fenômeno de retrogradação do amido. O amido ele vai retrogradar. Então as moléculas de água que entraram, que gelatinizaram esse amido, elas vão sair dessa molécula de amido e elas vão para fora dela. De modo que essa sopa que estava cremosa, ela vai ficar com uma parte de água boiando. Né? E a gente tem inativação térmica de esporos, como também alimentos congelados, eu tenho outras características, como cristalização do gelo, cristalização da lactose e atividade enzimática. Aqui é só para mostrar a temperatura de transição vítrea de alguns alimentos, né? Como ela muda aqui, no caso atum, queijo cheddar, pêssego, banana. É aquela temperatura que ela vai ser responsável por causar essa transição, ou do estado vítreo para o gomoso, ou do gomoso para o estado vítreo, né? Que vai mudar também de alimento para alimento. E aí a gente entra nesse último gráfico aqui, né? Dessa nossa videoaula, que é falando sobre os efeitos na estabilidade física. Esses efeitos eles funcionam basicamente como, digamos, um mecanismo de barreiras. Porque aqui eu estou relacionando dois gráficos. O gráfico da estabilidade física e aquele primeiro gráfico que a gente viu da atividade de água, correlacionando com a sua velocidade relativa de reações. Lá eu tinha rancidez oxidativa, escurecimento enzimático e o crescimento de bolores, leveduras e bactérias. Ou seja, mas aqui eu estou relacionando com a TG, temperatura de transição vítrea. E o que é que isso me diz? O que é que esse gráfico está me dizendo aqui? Temperaturas abaixo da minha TG, da minha temperatura de transição vítrea, né, eu tenho uma menor possibilidade que as minhas reações elas aconteçam. À medida que essa temperatura aumenta, como a gente observa, né, quando comparado com a minha atividade de água também, né, aqui eu também tenho atividade de água crítica, aí eu tenho que a mudança nas propriedades físicas dessa minha matriz alimentar, onde ela vai passar do estado vítreo para um gomoso, vai entrar em colapso, a gente vai perder a crocância, onde o que? Eu estou aumentando a quantidade de água. Se eu estou aumentando a quantidade de água do meu meio, certamente essa perda da crocância, ela com certeza ela vai acontecer, e o meu alimento, que era
mais firme, ele vai passar para um estado mais gomoso. Mas olha que interessante, Weiser. Outra coisa relacionada aqui. Se eu tenho minha TG aqui, e aqui eu tenho as minhas reações que acontecem com a maior atividade de água, significa que o quê? A minha temperatura de transição vítrea, aqueles alimentos que eles estão abaixo da minha temperatura de transição vítrea, certamente vai dificultar o crescimento de alguns micro-organismos, bem como o acontecimento de algumas reações bioquímicas, reações químicas, reações biológicas que podem estar acontecendo aí. Ou seja, então significa que aqueles meus alimentos que eles não estão no estado gomoso, estão no estado de vítreo, eles apresentam uma maior estabilidade quando comparados com os alimentos no estado gomoso. Então esse gráfico ele é autoexplicativo. Então você consegue extrair as informações dele e relacionar com o que realmente acontece no nosso dia a dia. Então, pessoal, tendo em vista, né, tudo que foi visto aí a respeito da química da água, então a gente estudou alguns gráficos para entender como que acontece as transformações e reações bioquímicas que acontecem nela. A gente já dá para ter uma ideia disso tudo aí e encerrar a nossa aula. Então aqui só para mostrar para vocês mais uma vez de onde foi retirado, né, os textos e o estudo para essa videoaula foi do livro de Ribeiro, de Química de Alimentos, bem como também do livro de Química de Alimentos de Fenema, que ele é o pai, é um dos pais da Química de Alimentos, né? Não digo o pai da bioquímica, porque o pai da bioquímica é Leniger. Então, foi outra videoaula criada em especial para os alunos do bacharelado em agroindústria, sobretudo os que estão pagando a disciplina de Química e Bioquímica aplicada a alimentos, né? Então, lembrar vocês mais uma vez que qualquer ideia de videoaula aí que vocês precisarem ou quiserem me pedir, eu vou tentar me programar. Eu sei que eu demoro muito para fazer isso, mas é porque vida corrida, eu estou no meu experimento de mestrado e eu não tenho muito tempo de estar assim estudando, estar a fundo dessas coisas, e também é uma coisa que demanda tempo, tá? Então tá aqui o meu e-mail para qualquer dúvida, se vocês quiserem algum tipo de material, alguma coisa, para vocês entrarem em contato. Então, no mais, é só por isso, é isso, né? Então, eu dou por encerrada a nossa videoaula de hoje, prometendo a vocês que eu vou preparar a aula de proteínas e de lipídios para lançar aqui também no canal. Ok? Então, só isso mesmo. Até a próxima e tchau!